Olá para você que está do outro lado da telinha. Eu sou o professor Rodrigo do Carmo e esse é o Matemática na Raiz. Nesse vídeo vamos gravar a questão 4 da nossa semana simulada para a segunda fase da Unicamp 2023. É uma questão de geometria plana. A questão é essa que segue, a gente vai ler o enunciado, a gente vai tirar algumas coisinhas que tem na questão. A questão é essa que segue. Uma bola branca está posicionada no ponto Q de uma mesa de bilhar retangular e uma bola vermelha no ponto P, conforme a figura abaixo. A reta determinada por P e Q intersecta o lado L da mesa no ponto R. Ok. Além disso, Q é o ponto médio do segmento PR e o ângulo agudo formado por PR e L mede 60 graus. A bola branca atinge a vermelha após ser refletida pelo lado L. Sua trajetória, ao partir de Q, forma um ângulo agudo θ, com o segmento PR e o mesmo ângulo agudo alfa com o lado L antes e depois da reflexão. Então olha só qual que é a ideia. Você tem ali no ponto branco, ou no ponto Q, que está vazio, uma bola branca, né? E lá no ponto P, que está coloridinho, né? Que está preenchido, uma bola vermelha. A gente vai bater na bola branca, ela vai bater naquele lado L, né? E vai bater lá no ponto P, né? Então ela vai fazer isso aqui, né? Então ela bate, sobe, né? Tá aqui, né? Tá, ok. E aí tem alguns detalhes importantes, né? Esse ponto Q é ponto médio, né? Portanto, a gente já pode tirar que esse é igual a esse, certo? Muito bem. Aqueles dois alfas também são iguais, né? O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. E aí tem um detalhe que eu queria comentar com vocês, que é aquele ângulo de 60 graus, né? Aquele ângulo de 60 graus, para a matemática do ensino médio, consequentemente, como cobrança de vestibular, não é à toa. Por isso que eu fiz essa figurinha do lado, né? Porque o ângulo de 60 graus, ele nos remete ao triângulo equilátero. Essa é a sugestão, tá? Então veja, tem aquele ângulo de 60 graus, eu construí o triângulo equilátero. Perceba, né? Perceba. Qual é a pergunta do item A que ele faz pra gente? Para QR igual a 3, determine a área do triângulo QRS. O S não está no enunciado, o S vem agora. Onde S é o ponto em que a bola branca bate no lado L antes de atingir a bola vermelha. Então perceba que antes de atingir a vermelha, a bola branca ela bate naquele lado L que eu chamei de R e R', né? Então ali vai ter uma batida, né? Então nessa batida é no ponto S. E aí, pessoal, acontece um negócio mágico, que é esse cara que está aqui, ó. Esse cara aqui é 60 graus, esse ângulo aqui ele deu. Como o triângulo é equilátero, então aqui também é 60 graus, certo? Esse ângulo aqui ele falou pra gente que é alfa, esse ângulo aqui ele falou que é alfa, e aí a gente tem dois triângulos semelhantes. Ângulo 60, ângulo alfa, né? Então, veja, a gente vai colocar a resposta da seguinte maneira. E a resposta do item A, ela já vai valer, já vai ser válida para o item B, tá? Que a gente vai responder daqui a pouquinho. Então, no item A, construindo um triângulo equilátero de lado o lado é o PR, né? Lado PR. E ângulo. Aí eu vou usar o PRS, né? PRS. Tá? Então, construir um triângulo equilátero de lado PR e ângulo PRS. Tem-se
Aqui vale um detalhezinho com relação à língua portuguesa, tá? Tem-se ou temos, tanto faz, né? Tanto faz. Lembre-se, é uma prova que vai ser trabalhada ou que vai ser resolvida por não matemáticos, né? Que no caso são vocês vestibulandos, tá? Então o rigor matemático ele pode ficar um pouco fora de contexto, tá? O importante é você colocar as ideias, né? Lembre-se do tripé, né? Você tem organização, você tem objetividade, você tem clareza, né? Clareza, organização, objetividade, tá? Ó, lembre-se do tripé, tá? Muito bem, então a gente tem que... primeira ideia, eu vou colocar de outra cor aqui pra gente destacar, tá? PR é igual a R R', que é igual a R'P, tá? O ponto Q é ponto médio, então veja só o que acontece, né? O ponto Q é ponto médio, então aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de A, que é o lado do triângulo equilátero, portanto aqui vai ser 2A e o R vai ser 2A. Tudo bem? Agora vem comigo. O triângulo QRS, ele é semelhante ao triângulo. Ó, a gente tem um ângulo vazio aqui, ó, que eu vou colocar com preto bola, tá? Então o preto bolinha é o preto bolinha. Quem que é o preto bolinha no grandão? É o P. O R é o 60 graus, que é o R'. E o S é o alfa, que é o S também, tá? Por que caso que é, Rodrigo? Pelo caso ângulo. Precisa colocar? Não, não precisa, mas se você lembrar é bom, né? Portanto, daqui o que nós tiramos, né? Daqui o que nós tiramos. Que a razão de semelhança é 2, né? A razão de semelhança é 2. Por que 2? Porque o oposto ao alfa no pequeno vale A, o oposto ao alfa no grande vale 2A, tá? Temos a razão de semelhança. E aí veja, como? Agora a gente vai especificamente no item A. Como QR é igual a 3, então daqui a gente tira que PR é igual a 6, que é igual a R'. O que mais que a gente tem? Nós temos também que SR' é o dobro de RS, então daqui a gente tira que o RS vale 2, porque tudo vale 6, né? Um é o dobro do outro. E aí, pessoal, olha no triângulo que ele quer a área. Aqui é 2, aqui é 3. E aí, desse triângulo que eu tenho, 2 lados e o ângulo entre eles. Tão importante quanto base vezes altura dividido por 2, tá? A área de triângulo com a formulinha meio abeceno, né? Que é o triângulo QRS, tá? Portanto, QRS é igual a meio a um lado que é 3, um lado que é 2, seno do ângulo entre eles, 60 graus, raiz de 3 sobre 2, portanto, 3 raiz de 3 sobre 2, ele deu unidade medida centímetro quadrado, tá? A Unicamp dá unidade medida, toma cuidado com isso, tá? Toma cuidado com isso. Tudo bem? Não sei se você nos seus estudos está se recordando, mas esse exercício originalmente é um da FUVEST, né? Onde ele dá pra gente aquela pergunta do item B, na verdade, né? A pergunta, na verdade, é a pergunta do item B que a gente vai resolver agora, tá? E aí, a gente vai usar essa figurinha para trabalhar com aquela outra, tá? Para trabalhar com aquela outra. Então aí ele quer determine a tangente de alfa e determine o seno de θ. Vamos voltar. O seno de θ, pessoal, eu penso que é o mais plausível, né? Que na verdade esse ponto bola que eu coloquei aqui, ó, ele é θ, né? Na verdade ele é θ, tá? E aí o que ele pede? Ele pede o seno θ. E se a gente olhar bem, o que nós temos, né? Duas uma. Ou você leva esse 3 para resolver o item B,
Ou então você usa ele genérico, né? Ô Rodrigo, eu posso levar esse 3 para resolver o item B? Pode. A banca vai descontar ponto? Não, ela quer a ideia, tá? Mas se você for usar geral, aí como que a gente vai trabalhar? Aí a gente vai ter isso aqui, quer ver? Ó? Eu não coloquei o triângulo aqui, deixa eu colocar um triângulo aqui, só pra gente ter uma noção do que acontece, né? Aqui, pá, mais ou menos aqui. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 2, 4, 6, 2, 4, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, mais ou menos aqui, né? Então vamos entender mais ou menos que esse cara aqui é o triângulo equilátero aí que ele deu, tá? Mais ou menos aqui, mais ou menos aqui, mais ou menos equilátero. Aqui é os 60 graus. Aqui é mais ou menos o ponto médio que ele falou. Aqui é mais ou menos o 2/3, né? Então ele vem mais ou menos aqui, tá? E aí o que acontece? Se você quer usar aquele 3 e aquele 2 que a gente tirou lá do item A, você pode. Se não, você usa ele genérico, tá? E aí o que acontece? Ele quer a tangente do alfa, que é a tangente desse cara que está aqui, e ele quer o seno do θ, que é o ângulo, que é o seno desse cara que está aqui. Se a gente souber quanto vale esse cara aqui, que é x, a gente está num caminho bom, né? E aqui a gente vai usar a boa e velha lei dos cossenos, né? Então, ó, lei dos cossenos no triângulo, que triângulo que é aqui? QRS. QRS. E aí lembre-se do primeiro vídeo, né? Precisa demonstrar? Não, pode usar direto, tá? Então a aplicação é, a gente identificou o ângulo de 60, então lado oposto aos 60 graus ao quadrado é igual 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes 2 vezes o seno de 60, que por um incrível milagre é meio, né? Então a gente tem que x² é igual a 9 mais 4 papá menos 6, portanto daqui a gente tira que o x² é 7. Então o x é a raiz quadrada de 7, tá? Raiz quadrada de 7. E aí ele pede a tangente do alfa e ele pede o seno do θ. O seno do θ sai pela lei dos senos, né? Então a primeira ideia é essa. Segunda, lei dos senos, ainda no triângulo QRS. Aí a gente vai ter. Só lembrando para você que a lei dos senos é uma igualdade entre razões, onde a gente coloca na parte de cima ao lado, na parte de baixo o ângulo. Ele quer o θ, né? Então aqui eu vou colocar 2 sobre seno θ, que é a primeira pedida que ele coloca, e agora eu vou usar os 60 graus que eu tenho, né? Então fica raiz de 7 sobre seno de 60 graus. Então daqui a gente tira que o seno θ é igual a 2 seno de 60, que é a raiz de 3, dividido pela raiz de 7. E aí multiplicando em cima e embaixo pela raiz de 7, dá a raiz de 21 sobre 7. Rodrigo, eu posso deixar a raiz de 3 sobre a raiz de 7? Aqui tem uma controvérsia, tá? Em último caso, racionalize, tá? Mas se você quiser deixar como raiz de 3 sobre raiz de 7, sem problema nenhum, tá? E aí, pessoal, ele pede pra gente a tangente do alfa, né? Se a gente encontrar o seno do alfa, a gente consegue efetivamente a tangente, né? Então aqui não tem muito segredo, tá? Aqui não tem muito segredo, né? Então eu tenho o seno θ, então aqui a gente vai. Terceiro, eu vou na lei dos cossenos, tá? Lei dos cossenos no triângulo QRS. Aí eu vou achar o cosseno do alfa. Aí eu vou ter
3 ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais raiz de 7 ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes raiz de 7 vezes cosseno alfa. Deixa eu ver se eu acertei. Isso, o alfa é o meu referência, 3 ao quadrado, 2 raiz de 7. Boa. Então aqui a gente vai ter 4 raiz de 7 cosseno alfa é igual a... Passei para o primeiro membro, aí eu vou ter 4, 11, 9, 2. Então, pessoal, o cosseno alfa, acertei ali, 2 ao quadrado, 4, raiz de 7 ao quadrado, 7, 4 mais 7, 11, menos 9, 2. Boa. Então, o cosseno do alfa é 1 sobre raiz de 7, tá? E agora chega um momento bom. Qual que é o momento bom? A gente tem o cosseno de um ângulo que é no ângulo do triângulo, né? Portanto, é o ângulo agudo, tá? E aí, pessoal, a ideia é a seguinte. Tem o cosseno que era tangente. Sugestão boa. Monte o triângulo, tá? Monte o triângulo retângulo. Então, do cosseno alfa, aí você pode fazer uma marcaçãozinha assim, ó. Do cosseno alfa, o que a gente tem? Se a gente trazer o alfa para um triângulo retângulo, o que a gente tem? Cateto adjacente vale 1, hipotenusa é raiz de 7, né? Cosseno, então, o cateto oposto é raiz de 6. Portanto, a tangente do alfa é raiz de 6. Certo? É isso, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa, 1 sobre raiz de 7. Aí faz um Pitágoras, raiz de 6. Tangente do alfa, raiz de 6. Tudo bem? Certo? Na verdade, está errado aqui, né, Rodrigo? Está errado aqui, né, Rodrigo? Ó, porque o cosseno alfa é 2 raiz de 7. Então, aqui é 2 raiz de 7. E aí eu posso apagar, mas vamos supor que na hora da prova você pense, putz, é 2 raiz de 7 agora. Então você vai fazer assim. Aqui não é raiz de 6. 2 raiz de 7 é 28, né? Para 1, 27. Então aqui é 3 raiz de 3. Tá certo? Então a tangente do alfa não é a raiz de 6, então risca aqui. E aí coloque 3 raiz de 3. Tá certo? Vamos ver se agora foi. Então cosseno alfa, 2 sobre 4 raiz de 7. Cancelou. 1 sobre 2 raiz de 7. É isso aí. Agora foi. Ô, Rodrigo, mas fica feio esse negócio aqui, hein, cara? É, mas lembre-se, né? Aqui a gente pode apagar, porque aqui a gente tá no vídeo, tá na resolução, esse negócio tudo aí. Mas na hora da prova você não pode. Você não pode usar corretivo. E aí? Deixa assim riscado, sem problema nenhum. Tá? Gostou? Deixa o joinha. Acompanhe os próximos vídeos. E até a próxima.